Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Esse é um boletim especial, um boletim de alerta para um problema que vem ocorrendo lá no Mato Grosso, principalmente na linha ali da BR-163, problema que já vem sendo relatado desde a safra 19 e 20. Aliás, são dois problemas. O que eu estou falando que vem sendo relatado desde a safra 19 e 20 é o que os pesquisadores estão chamando aí de podridão da vagem, e mais recentemente, nessa última safra, o quebramento de haste. Dois problemas que estão acontecendo com a soja que ainda a gente não tem uma resposta do que pode estar de fato ocasionando esses problemas, né? Não dá para chamar de doença, não dá para chamar de praga, enfim. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Quem conversa comigo, quem está comigo aqui para nos ajudar a entender e principalmente entender os próximos passos da pesquisa é o Felipe Araújo. O Felipe ele é pesquisador de fitotecnia da Fundação Mato Grosso. Fundação Mato Grosso esteve e está à frente aí das observações que estão sendo feitas, mas esse grupo de pesquisa está aumentando até justamente porque o problema está chamando a atenção demais dos produtores, inclusive com perdas significativas a ponto de mexer aí com a rentabilidade do produtor. Felipe, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho mais desses dois problemas. Eu quero começar com a podridão da vagem, porque é um problema mais antigo, que já vem sendo desculpe, que já vem sendo percebido e relatado pelo produtor há pelo menos 2 ou 3 safras. No ano passado, buscou-se uma explicação para isso, e esse ano voltou a se repetir. Esse ano, no ano retrasado, e no ano passado voltou a repetir. Só que com condições diferentes, principalmente relacionado a clima. O que está acontecendo? Explica para a gente o que vem a ser essa podridão da vagem que está acontecendo aí nas lavouras de soja no estado do Mato Grosso. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Alexander. Obrigado aí ao time do Notícias Agrícolas, tá? É uma satisfação poder estar conversando com vocês e passando um pouco da percepção da Fundação, a minha percepção, né, e de um grupo de pesquisadores que tem sido formado aí sobre o problema, né, chamado de podridão de vagens, chamado também de anomalia das vagens, né, como vocês preferirem, mas são problemas, são a mesma coisa, digamos assim, tá? Veja bem, para a gente entender um pouco a importância do problema, acho que cabe a gente ressaltar aí a abrangência no momento, né, dos reportes que nós temos recebido, tá? Então, reportes vindo desde Nova Mutum, que nós temos uma estação de pesquisa lá em Nova Mutum, conduzindo um ensaio de competição de cultivares, e esse ensaio tem apresentado o problema, tá? Passando por todo esse eixo da 163 aí, Lucas, Sorriso, chegando até Sinop, e claro, tá? Nas ramificações aí da 163, tanto à esquerda quanto à direita, o problema se iniciou, ou pelo menos se intensificou, um pouco mais focado e concentrado aqui nas proximidades de Sorriso, e agora a gente percebe essa maior abrangência, né? E com relação também à intensidade do problema, né, Alexandre? Então, veja bem, nos últimos reportes que nós recebemos numa visita que nós fizemos na semana passada, produtores comentaram conosco que em áreas, em talhões, né, onde eles tinham produtividades médias aí de 65 sacas aproximadamente, a partir do momento que o problema se intensificou, e que foi notado com maior intensidade, essa produtividade média de 35 de 65 caiu para 39, tá? Em outro produtor que tem um potencial, ou a média produtiva mais alta, de 80 sacas aproximadamente, a partir do momento que os relatos começaram a acontecer, né, de intensificação do problema de apodrecimento das vagens, de anomalia, essa média que era de 80 caiu para 55, tá? Então, veja bem, e está impactando diretamente no bolso do produtor, e não é pouco, é muito, né? E outro problema, né, a questão de grãos avariados, tá? Então, veja bem, reportes que nós recebemos indicam que existem situações onde o produtor acaba encontrando de 20% de grãos avariados, e o último reporte que eu recebi ontem, pela tarde,
um produtor que tinha encontrado na lavoura 60% a 70% de grãos avariados, tá? Então, a situação é emergencial, ela é urgente, né? E ela é É, complexa. ela reduz produtividade, porque apodrece a vagem, você não tem o que fazer, e ela cria aqueles grãos que têm defeitos e, portanto, na hora que você entrega esse grão, também você é punido por isso. Perfeito. Isso vai ser descontado do bolso do produtor, certo? Então, veja bem, o impacta diretamente no enchimento de grãos, né? No rendimento de colheita. Então, o que o produtor consegue colher realmente, porque às vezes o grão não cresce o suficiente para ele ser processado ali na hora da colheita, entende? E acaba ficando para trás, né, na lavoura. E os grãos que têm peso e tamanho suficiente para serem aproveitados na colheita acabam sendo descontados na hora do recebimento. Então, é um prejuízo grande, um prejuízo pesado que tem impactado diretamente o bolso do produtor. Ô, Felipe, vamos entender o que é isso. Não é uma doença, certo? Ou pelo menos não se bateu um martelo ainda sobre uma nova doença acontecendo. Mas o que ela faz? O que esse problema traz de consequência? A gente já viu que é a perda da produtividade, mas quais são os sintomas? Como é que identifica? O que ela faz na planta? Enfim, explica para a gente direitinho o que está acontecendo, até para ajudar outros produtores a detectar o problema nas lavouras também. Ótimo. Vou pedir para o time a possibilidade da gente compartilhar a tela, então, tá? Para a gente poder, então, mostrar um dos sintomas aí, facilitar até a visualização dos produtores. Já estamos conseguindo ver aí? Já estamos com a tela compartilhada. Vamos lá. Ok. Então, pessoal, vamos pedir um pouquinho de atenção aqui, ó, por exemplo, nessas duas vagens aqui, tá? Então, vocês podem perceber, ó, que nessa vagem que já está em processo de maturação, né, já está amarelecendo aqui, é notório que nós temos algumas manchas, algumas pontuações aqui mais escuras, tá? E que às vezes pode ser confundido, facilmente confundido aí com realmente o processo de maturação e senescência do tecido, né? Mas na hora que a gente abre essa vagem, o que nós percebemos, então, é que os grãos posicionados logo para dentro, né, dessa mancha, eles estão apodrecidos, tá? Eles estão sendo consumidos por patógenos. E aí, o que nós imaginamos, tá? E o que os padrões que nós temos construído levam para o seguinte caminho, tá, Alexandre? Que as plantas, ou né, os materiais, as cultivares, em uma relação com condições ambientais, com condições de manejo, elas estejam ficando mais sensíveis ou suscetíveis ao ataque, né, de patógenos aproveitadores, tá? Por que a gente fala que não é uma nova doença? Bom, nos isolamentos de micro-organismos executados na safra passada, e retrasada até por diversas instituições aí de pesquisa, tá? Não indicaram nenhum patógeno novo, nenhum micro-organismo novo, tá? O que se isolou e o que se identificou são micro-organismos que sempre estiveram no sistema, e basicamente são micro-organismos aproveitadores, tá? E o que torna eles aproveitadores? Então, condições de favorabilidade climática para eles, tá? Geralmente, para que um patógeno avance no processo de colonização e multiplicação, ele precisa de condição ambiental favorável, que geralmente, não é regra, são condições de umidade e molhamento foliar. E do tecido, no caso, tá? Estamos falando de vagem. E também suscetibilidade do hospedeiro, né? Você precisa que o hospedeiro não tenha força suficiente para se defender, que seja um hospedeiro realmente um hospedeiro suscetível e que esse hospedeiro ele não tenha força para se defender, que é o que nós estamos desenhando nesses padrões aí, tá? Então veja bem, existe algum estímulo externo, tá? Para essas situações das nossas lavouras, seja ele ambiental, né, edafoclimático de clima e solo, seja ele de manejo, ou o complexo disso, a junção disso, que está tornando as plantas mais suscetíveis ao ataque desses micro-organismos aproveitadores.
tá? E Ô, aí, Felipe, uhum, no ano retrasado, se achou que tivesse a relação direta com o clima, né? A questão climática tivesse influenciado essa situação. Mas houve uma situação adversa ou diferente em termos de clima na última safra. Essa hipótese está descartada ou ainda está sendo levada em consideração? bem como eu comentei, né, Alexander, veja bem, realmente, são condições climáticas bastante diferentes da safra passada e dessa safra. Tá? Então, na safra passada, nós tivemos um atraso da janela de semeadura por condições de seca prolongada, ou de atraso do início das chuvas, de estabelecimento também. A distribuição das chuvas foi completamente diferente. Nós tivemos volumes, de certa forma, né, bons de chuva, mas eles foram concentrados. Tá? Nessa safra nós tivemos uma distribuição um pouco melhor das chuvas, também com volumes aí, né, nós ouvimos relatos de produtores que não viam uma chuvarada dessa na safra há muito tempo, há anos e anos de cultivo que não se vê tanta chuva assim, tá? Então veja bem, condições completamente diferentes. Mas o que a gente precisa entender é, se nós estamos visualizando esse sintoma aí, nesse momento, R5.4, R6, R7, quer dizer que esse problema começou lá atrás, tá? Então, o que a gente precisaria entender não é porque as condições climáticas foram completamente diferentes que, em determinado momento, que, né, é muito provável que exista um momento de maior favorabilidade para que esse estímulo externo aconteça na planta e prejudique ela e torne ela mais sensível a esse ataque de aproveitadores, que também não tem acontecido nas duas safras, nessa atual e na safra anterior, né? Porque a gente precisa entender um pouco melhor isso, precisa criar esses padrões, né? Então aí a gente está envolvendo o nosso time de data science para já que os dados climáticos já estão todos levantados, nós estamos criando um banco de dados mais robusto para poder traçar esses padrões e tentar chegar em alguma condição, né, alguma situação um pouco mais clara, tá? Agora, a princípio, se você compara as condições das duas safras, você descartaria a situação climática, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que ainda vale um pouco mais de estudo, um pouco mais de entendimento, não só de clima, não só de solo, mas também de situações de manejo, as situações às quais a gente está submetendo as nossas lavouras, tá? Quer dizer, a pesquisa está avançando nessa questão, então, de tentar cercar de todas as formas para identificar o que de fato está causando esse problema. Perfeito, vamos lá. Então, é bom até que você comentou isso. Quais são os rumos da pesquisa nesse momento, tá? Então, veja bem, foi criado um grupo, uma frente ampla aí de pesquisa, né, com diversas instituições, diversos profissionais aí, é, é, uma iniciativa, né, do Leandro Zancanaro, aqui do Jean Bavaresco, nosso anfitrião do CAD Norte, agradecer novamente a eles, do time técnico dele, o Reinaldo, o Juliano Diniz, tá? Então, houve uma iniciativa junto aí com a Fundação para que a gente conseguisse aglutinar alguns pesquisadores, não só do Mato Grosso, tá? Da Embrapa Soja, por exemplo, com a presença, também agradecer a presença aí da Cláudia Godoy, do César de Castro, o professor Francisco Krizanovski, né, que vieram pessoalmente para poder observar o problema, para ter essa impressão de métrica, de intensidade, de urgência, tá? E também o pessoal de Sinop, da Embrapa Sinop, né, então veio o Oster Clínio, a Daluândula, o Alexandre, o Rafael Pita, todo mundo junto para rodar essas áreas distintas. Então, nós tivemos visitas em produtores desde Nova Mutum até Sorriso, né, passando por esse eixo, visitando áreas diferentes, de manejos diferentes, de condições de solo diferentes, né, onde a gente conseguiu, então, passar essa percepção para o pessoal sobre a importância do problema, e ainda assim, como eu comentei contigo, né, Alexandre, condições completamente diferentes que, a partir do momento que a gente começa a criar um padrão, vem uma situação nova, um reporte de um produtor diferente, uma condição de campo que a gente presencia, que quebra esse padrão, que destrói tudo que havia sido construído anteriormente, né? E aí, a partir desse grupo de estudo, grupo de pesquisa, a gente definiu algumas diretrizes para trabalhar de forma emergencial, tá? Então, a unificação de uma metodologia de avaliação,
importantíssimo para quê? Para que a gente consiga comparar resultados, tá? Então, a Mato Grosso vai fazer as avaliações dentro de uma gama de cultivares de soja em condições diferentes de época de semeadura, com e sem fungicida. Da mesma forma, Coacem, da mesma forma, outras instituições, até os próprios mantenedores, né, dentro dos seus programas de melhoramento, podem acessar essa metodologia que vai ser lançada em breve, tá? Talvez aí no começo da semana que vem, para que se execute essas avaliações e nós tenhamos capacidade de comparar os resultados, e aí sim, entregar para o produtor uma métrica, né, um resultado robusto, um resultado com repetibilidade, com representatividade, certo? Então, isso mirando uma, né, das ferramentas que nós imaginamos que possam ser usadas pelo produtor. Outro ponto, por exemplo, o pessoal da Embrapa Soja Londrina, né, eles vão ficar responsáveis, então, fizeram uma boa amostragem de tecidos aqui e vão ficar responsáveis pelo isolamento de possíveis micro-organismos que possam estar envolvidos. Né? Bem como a gente já comentou anteriormente, a gama de micro-organismos que têm sido isoladas nas safras anteriores eram micro-organismos que já existiam no sistema. Tá? Mas ainda assim é necessário manter esse processo de isolamento e também de extração de DNA para que a gente possa fazer o sequenciamento e entender, tem alguma coisa nova? Se não tem nada novo, será que houve algum tipo de mutação nesses micro-organismos que estão se aproveitando dessa situação mais, digamos assim, debilitada da planta ou desse tecido da planta em específico? Porventura essa mutação gerou alguma redução na sensibilidade deles aos ativos que nós usamos, né, para controlá-los? Então, essa também é uma das frentes, né, de execução aí do nosso plano de ação, e juntamente também esse grupo vai ficar responsável, então, por incentivar, né, por gerar informação para as obtentoras, para que no processo de melhoramento as obtentoras já se preocupem com o problema, né, e já comecem a selecionar materiais que sofrem menos com o problema, que tenham mais adaptação a essas condições específicas da 163, né? A gente sabe que a 163 ela tem um histórico mais longo de cultivo de safrinha, né? Ou seja, você tem 2 safras cheias, digamos assim, sendo conduzidas aqui na 163, e o que impacta diretamente nas condições de solo, por exemplo, tá? Então, e do sistema também. Então, veja bem, toda uma complexidade, uma especificidade aqui da 163 que às vezes a gente não consegue enxergar em outras regiões do estado do Mato Grosso. Né? E aí a gente vai tentando identificar e construir as hipóteses do porquê que esse problema está mais concentrado aqui, e até agora não recebemos reportes de outras regiões, né, do sul, do sudeste do MT, do Vale, do Xingu, por enquanto, nada, mas não dá para prever o futuro, né, Alexandre? Ainda mais com prejuízos desse tamanho. A gente está falando de perdas de 20, 25 sacas no talhão, imagina. Isso aí para o produtor é a diferença entre ganhar e perder na produção dele, né? Quando a gente fala ainda num cenário de incremento no valor, né, dos insumos, Pois é, num incremento generalizado, né, então, o produtor, em situações desse giro que nós fizemos aí na semana passada, tem produtores que cogitaram não plantar soja. Onde já se viu? É o ganha-pão, né? Claro, talvez opte por uma outra cultura, mas olha só o impacto que esse problema está causando num sistema que já é estabelecido, soja-verão, né? Então, tem um impacto na produtividade, que às vezes, né, a gente acaba mensurando aí pela balança, mas também tem um impacto na qualidade, que vai acabar sendo mensurado lá nos descontos. Mas eu acho que o mais importante dessa nossa conversa é que a pesquisa está engajada aí, está aumentando, está expandindo e está buscando aí uma solução para esse problema. Só que não basta. Pois não, pode complementar. E até só para pontuar, né, Alexandre, veja bem, realmente existe, né, o grupo de pesquisa, existe essa linha de estudo com diversas instituições aí sendo estimuladas a participarem, né, até os próprios produtores, né, pessoal, que tiverem interesse ou condição de ajudar, ao menos com informações, né, então, por exemplo, eu tive o problema na minha propriedade,
o que aconteceu na tua propriedade? Conta para nós, né? A gente precisa de um histórico detalhado, de planejamento, de manejo, de condução, execução, de resultados, se possíveis, né? Para a gente ir construindo esse banco de dados, para a gente fazer os comparativos, né? E veja bem, quando a gente fala aí de pesquisa, né? Então, a gente vem acompanhando o problema nessas 2 últimas safras, né? Nós geramos alguns resultados a respeito do problema, tá? E o que esses resultados nos indicam até então? Que existe aí uma certa diferença de cultivares, tem cultivares que sofrem mais e cultivares que sofrem menos, tá? Existe uma tendência de que plantios mais no cedo sejam mais problemáticos do que aqueles plantios que ficam mais para o meio, para o fechamento de janela, tá? Então, aí influência de condições climáticas. E também, numa situação drástica, tá, Alexander, numa situação didática, principalmente porque nós estamos dentro de um centro de pesquisa, os fungicidas impactaram bastante. Mas em que situação didática? Numa situação onde você aplica e não aplica fungicida. Mas o que acontece? O fungicida diminui o problema, porque como a gente comentou, patógenos aproveitadores estão se usando numa situação mais de debilidade da planta, né? E aí a gente diminui um pouco essa pressão de população de inóculo e tal. Eles diminuem o problema, mas não resolvem, tá? Então, por mais robusto que seja o teu programa de aplicação de fungicida, apesar de, bom, você vai diminuir o problema, mas não vai zerar ele, tá? E mais outros resultados gerados dentro da Fundação Mato Grosso com relação à nutrição. Então, nós tivemos ensaios infindáveis aí de correção de solo, de incorporação, manejo de solo, preparo, aporte de macro, micronutrientes, e o problema aconteceu parelho para todas as situações, tá? Poxa, estrutura de solo, a gente conseguiu estar presente, né, num produtor que tinha um dos solos mais respeitáveis, né? Um horizonte A de 20 centímetros ali, muito marcado, né? Com uma adição de matéria orgânica fantástica e tal, uma raiz profunda e volumosa, e ainda assim sofrendo com o problema, certo? Então, são fatores que vão excluindo não, né, mas pelo menos minimizando algumas hipóteses que têm acontecido no mercado, bem como a questão de fungicida, né? A fitopatologia também gerou alguns resultados, né? Indicando para nós que as aplicações que acontecem mais no cedo do ciclo da lavoura, elas têm a sua importância maior do que as aplicações que são executadas lá no final, né? Então, veja bem. Bacheiro, né? Exatamente, Alexandre, exatamente. Então, a capacidade e a possibilidade da gente atingir esse terço, que lá na frente ele vai estar dificultado da gente conseguir acessar ele com facilidade, né? Bem como a adição de multissítio também foi relativamente viável, tá, para reduzir o problema. Então, são pontos que a gente pode usar como ferramenta, mas eles não são a solução. A gente ainda precisa decifrar um pouco melhor do que está acontecendo entre a relação planta e ambiente e ser humano, a depender do manejo que a gente adota, que está tornando ela mais sensível ao ataque dos aproveitadores, tá? Muito bom. Se não bastasse esse problema aí, que o Felipe bem pontuou, né, da anomalia das vagens ou podridão das vagens, a gente tem um outro problema que também começou a preocupar, e inclusive um produtor de Lucas do Rio Verde, o seu Antônio Isaac, ele é presidente do Sindicato Rural lá de Lucas, mandou para a gente, e que está sendo chamado aí de quebramento da haste. Vou pedir para o Vini colocar, o nosso editor, colocar no ar para a gente as imagens que o seu Antônio Isaac mandou, e a partir daí comentar contigo também, Felipe, sobre o que vocês já têm de informação desse problema. Muito bem. Afinal de contas, é uma novidade também, Felipe? Dá para confundir com acamamento, com outro problema provocado por vento, clima ou condição climática, enfim. O que você me conta dessa questão do quebramento das hastes?
Perfeito, Alexander, vamos lá. A gente precisa entender um pouquinho também como é que está o afinamento do posicionamento das obtentoras com relação à população desses novos materiais, né? Então, veja bem, o que se percebe é que as obtentoras estão se garantindo com níveis um pouco mais altos de população desses materiais, e geralmente, quando você, a depender do material, se ele é mais ou menos suscetível ao acalmamento, a depender do material, você errar na população, você coloca ele numa situação realmente de crescimento excessivo, né, na busca pela luz, tá, pela competição ali intraespecífica, né, e aí a planta cresceu demais, ela vai tender a tombar, ela vai tender a acamar, certo? E numa situação dessa, como a gente já comentou, da 163, que tem as suas particularidades, tem as suas especificidades, isso em conjunção, né, de toda essa carga de fertilidade que a 163 tem pelo histórico de safrinha de longa data e tal, e das condições favoráveis climáticas ao crescimento das lavouras, isso em junção, essa junção de favorabilidade climática e desarranjo populacional, acaba tendendo algumas cultivares ao acamamento, tá? Bom, é possível se confundir olhando de longe, né? Um acamamento, um tombamento com um quebramento. Quando você chega perto, quando você abre o dossel, logo você nota a diferença clara e nítida, né? O tombamento, você não tem o rompimento da haste. Os vasos condutores, xilema e floema, ainda continuam intactos. É muito provável que essa planta, mesmo acamada, ela vai chegar ao seu processo de senescência, tá? De maturação fisiológica. No caso do quebramento, a depender do momento que aconteceu esse quebramento, nós já ouvimos relatos que desde do florescimento inicial, R1, até do florescimento pleno, já pode acontecer em alguns materiais e em algumas situações. Então, veja bem, se a planta nem chegou no processo de maturidade fisiológica, ela já quebrou, ela já perdeu o fluxo dela dos vasos condutores de xilema e floema, ela cessa, ela rompe o seu crescimento, e aí nós não temos produtividade, certo? Então é um problema drástico, é uma situação das mais preocupantes e numa situação aí, dependendo até pior do que a questão do apodrecimento, anomalia, tá? Porque envolve realmente o cessar do crescimento da planta, né? E aí não tem o que colher. Então, mas é nítido e é claro para o produtor, a partir do momento que ele abre o dossel da cultura, né, se realmente houver suscetibilidade da genética e as condições favoráveis, a partir do momento que ele põe uma régua ali para tombar, para poder abrir esse dossel, ele já começa a ouvir os estalos das hastes quebrando, né? Então, é algo preocupante, tá? E que até então, nós temos recebido reportes bastante abrangentes, tá? Desde Campo Novo do Parecis, Desciolândia, passando pelo eixo da 163 e chegando até mais ali a Sinop e mais acima, tá? E com relação à novidade, novamente, os reportes se intensificaram na safra passada, diferentemente da anomalia e apodrecimento, que nós começamos a ouvir os reportes mais intensos aí na safra 19 e 20, o quebramento se intensificou aí de reporte na safra 20 e 21, tá? Na safra 20 e 21, a gente ouvia que esse problema estava mais restrito a alguns materiais, e nessa safra parece que o problema também se generalizou, bem como a questão da anomalia. Então, veja bem, a situação não é simples, da mesma forma que da mesma forma que a anomalia e o apodrecimento ainda carece de mais estudo, tá? O quebramento também, apesar de ser uma situação fácil de se identificar, né? Mas as causas ainda permanecem questionáveis, justamente pelo mesmo padrão de construção de hipótese que nós temos anteriormente. Cada novo produtor que a gente visita e cada nova situação que a gente enfrenta parece que contradiz algum padrão que a gente já tinha construído, né? E aí a gente tem que reafirmar, reconstruir de novo esse padrão. Então, o problema é complexo que a gente precisa estudar ainda mais. No caso do quebramento de haste, tem algum padrão consolidado?
Veja bem, a maioria dos reportes que nós recebemos indica para nós que a época de semeadura é um dos fatores importantes, tá? Não podemos tomar como regra, mas que tem sido um fator de peso. Então, o que acontece? Aí é diferente. Conforme a gente avança para dentro da janela de semeadura, nós tendemos a ter mais quebramento. Os plantios mais iniciais da janela de semeadura tendem a ter menos quebramento, tá? E aí envolve a questão de favorabilidade climática para o crescimento desses materiais, tá? E às vezes essa planta ter um porte maior aí de parte aérea, facilitando ou não a quebra dessa haste, que porventura pode também estar debilitada. Em que nível? Não sabemos ainda, celular, molecular, de tecido, né? Mas alguns estudos sobre a anatomia do caule vão ser conduzidos para que a gente entenda se a gente tem espessura suficiente, né, desses vasos condutores ou até da composição, né, novamente, da composição bioquímica desse tecido para saber se a gente tem quantidade suficiente de lignina, por exemplo, ou outros compostos que forneçam flexibilidade para ele, tá? Porque a gente E a, percebe, as plantas tombadas ou acamadas, elas têm flexibilidade. Você pode exercer pressão nelas que elas não quebram. Agora, as plantas que quebram, mesmo elas estando eretas, quando elas sofrem algum tipo de pressão, seja de vento, de chuva, ou até nossa, né, que vamos fazer um monitoramento ali, abriu o dossel, fez alguma pressão, ela estala e quebra, né? Então, ela está perdendo a flexibilidade, está perdendo alguma coisa na conformidade estrutural dela ali que está facilitando essa situação. mas tem presença de patógeno oportunista também, nesse caso? Alexander, os isolamentos ainda estão sendo feitos, certo? Nós recebemos os tecidos e os isolamentos ainda estão sendo verificados. Nós ainda não temos nenhum padrão que indique um patógeno ou micro-organismo como agente causal do problema. Tá? Uhum. Então, eu não quero alardear o produtor, digamos assim, a respeito disso aí, mas a gente vai pedir um pouquinho mais de tempo aí para poder trazer essa confirmação para vocês. Legal. Felipe, a gente também ouviu relatos desse problema fora do Mato Grosso. Até que ponto é o mesmo problema? Dá para saber? Vocês estão acompanhando essa situação? Certo. O problema de quebramento, ele é mais fácil de se perceber, tá, Alexander? Então, uma planta tombada ou acamada é bem diferente de uma planta quebrada. Ali você consegue perceber que o tecido se rompeu e não há mais ligação da planta com a raiz e o colo dela. No caso do apodrecimento e de anomalia, aí já é algo um pouco mais complicado de entender, tá? Então, a gente recebeu alguns reportes de outros estados, Maranhão, Rondônia, mas de que forma chegaram esses reportes? São fotos, tá? Com poucas informações ou informações desconexas e tal. Então, assim, pode ser, mas nós não temos a certeza da diagnose. Nós não estivemos lá pessoalmente para bater o martelo e falar, é o mesmo problema do Mato Grosso, tá? Então, com a quantidade de fotos e informações que nós recebemos, fica bem complicado de afirmar, tá? É claro, nós não vamos negar a possibilidade que possa ser, mas, a princípio, precisava de um pouquinho mais de Mais atenção. avaliação, né? Sim. Muito bem. Bom, meu caro, muito obrigado. Foi realmente uma aula. A gente pôde explicar, entender o que está acontecendo e, principalmente, entender o empenho da pesquisa em buscar solução para o problema. Desculpe. E, por favor, nos mantenha informado, nos ajude a informar os produtores, principalmente, que estão bastante preocupados com essa situação, porque, como você muito bem colocou, é uma situação, no caso específico aí da anomalia das vagens, de prejuízo efetivo aí para o produtor e, portanto, não dá para brincar
nesse momento. Assim que tiver novidade, conta para a gente, tá bom, Felipe? Conte conosco, Alexandre, conte com a pesquisa, tá? A pesquisa não é um processo simples que acontece da noite para o dia, precisa de confirmação de hipóteses, exclusão de hipóteses, então leva um pouco de tempo, mas a gente vai chegar lá, nós vamos conseguir trazer o problema, a causa do problema para o produtor, nós vamos conseguir trazer para ele, então, as ferramentas de mitigação desse prejuízo ou até de solução do problema, tá? E o produtor precisa saber, nós entendemos, ou pelo menos a gente tem proporção da dor que ele está sentindo nesse momento, tá? E apesar da paciência que nós pedimos nessa situação, a gente sabe da gravidade, sabe da urgência, sabe da emergência, e num futuro breve aí a gente vai conseguir solucionar, esclarecer esse problema e trazer as alternativas. Boa, Felipe. Meu amigo, muito obrigado, viu, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo aí para nos ajudar a entender melhor o que anda acontecendo. Volte sempre. Conte conosco. Valeu, Alexandre. Grande abraço, até a próxima. Tá aí, situação bastante complicada, mas a pesquisa está a campo, está aí observando e buscando soluções para esse problema. Aliás, 2 problemas, a anomalia da vagem e agora, mais recentemente, o quebramento das hastes. Se você tiver dúvida, quiser fazer alguma pergunta, enfim, quiser ter um entendimento, quiser fazer um relato ou, inclusive, participar do grupo de pesquisa com os seus levantamentos, entre em contato com a gente vai dar um jeito aí de fazer essa conexão, essa integração com os pesquisadores para você, tá certo? Grande abraço, até a próxima. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.